Não tem como entender o teatro brasileiro sem compreender a obra magistral de Martins Pena. Martins Pena, ele vai possibilitar essa ideia outra da comédia. Antigamente, antes dele, a comédia era vista assim, olhos cruzados. Né? Havia uma visão hierarquizada e preconceituosa do drama sobre a comédia no teatro brasileiro. Então, quando tem, em 1838, o João Caetano com o Juiz de Paz na Roça, ele coloca em cena o Martins Pena, e quando o público começa a dizer, rapaz, aquilo é brilhante aquilo. O público vai entender que aquilo tem uma importância como tinha importância o drama que ele ia assistir. As comédias não tinha o estilo do Martins Pena. Não tinha a sagacidade que ele teve de perceber a importância do modo de falar do povo brasileiro para o palco. Então as comédias que eram feitas antes dele eram uma comédia muito vinculada ainda àquela comédia que eu falei para vocês da Europa. E quando ele estabelece a comédia brasileira, a comédia de costumes do Brasil, ele vai criar uma espécie de furacão em relação ao cômico. Arthur Azevedo, outros grandes dramaturgos, todos irão se espelhar no Martins Pena. Então, essa alta comédia, então ainda tinha mais um outro equívoco, a ideia da alta comédia, muito vinculada à antiguidade clássica de Aristófanes, Menandro, Plauto e Terêncio, né? Aquela comédia que tinha uma certa linguagem mais rebuscada, seria a comédia do riso reflexivo. Eu tenho uma mente, eu sei pensar, então preciso de uma comédia intelectual. Então tem a comédia do riso reflexivo. Mas aí, mano, chega o Martins Pena e diz, não é só isso. Nós temos também a chamada baixa comédia. Baixa só no nome, ela não é simplória. Ela é uma comédia que atinge, não é, o povo. A palavra é importante, a movimentação do ator é importante. Lembrem, o João Caetano estava lá, mas o Martins Pena também estava dando auxílio ali. Ele não era só o amanuense, que era a profissão dele como funcionário público lá do gabinete, não. Ele ia assistir os ensaios. Ele dava o que a gente chama os pitacos teatrais. Então ele vai estabelecer essa ideia da palavra, o texto é dele, como profissional desse emergente teatro profissional brasileiro, e o corpo. Então tudo vai ser vinculado a essa ideia de que o corpo também é importante juntamente com a palavra. Então nisso tudo, o Martins Pena vai estabelecer um outro dado importante para quebrar de vez esse preconceito, essa visão preconceituosa e hierarquizada da academia, por exemplo, daquele realismo. Ele vai dizer, olha, o teatro pode ser feito pela população simples, pelo povo. O povo pode entender o teatro. O povo tem que entender o teatro. O teatro tem que sair da academia. O teatro tem que ir para a casa das pessoas. Eu tenho que me identificar com aquela família de Quem Casa Quer Casa, do Noviço, do Juiz de Paz na Roça, do Inglês Maquinista, da Comédia Sem Título e outras obras, não é, da safra e da lavra do Martins Pena. Então, as sessões naquele período eram o seguinte, todo teatro apresentava um drama. Começava às 18 horas e até às 11 horas. Então começava às 18 horas. Tem um drama. Depois do drama, vem a comédia ou a farsa, enfim. E era assim que se dinamizava o teatro brasileiro. Então o teatro brasileiro, ele tinha essa vertente, não é? De que sempre no segundo plano a comédia, mas pasmem, depois o pessoal já ia para assistir, era só a comédia. Pagava aquele pacote lá para assistir o drama, mas estava muito interessado em assistir a comédia. E na comédia, o nosso Martins Pena foi o nosso grande gênio. Eu vou listar aqui para vocês agora as obras do Martins Pena,
rapidamente. O Juiz de Paz na Roça, Um Sertanejo na Corte, A Família e a Festa da Roça, Os Dous, O Inglês Maquinista, O Judas em Sábado de Aleluia, Os Irmãos das Almas, O Diletante, Os Três Médicos, O Namorador, A Noite de São João, O Noviço, O Cigano, O Caixeiro da Taverna, As Casadas Solteiras, Os Meirinhos, Quem Casa Quer Casa, que é de 1845, Os Ciúmes de um Pedestre ou O Terrível Capitão do Mato, As Desgraças de uma Criança, O Usurário, O Jogo de Prendas e Comédia Sem Título. 20 títulos, 20 obras, de uma pessoa que escreveu todas essas obras entre os 22 e os 33 anos. Então nós podemos classificar assim o Martins Pena um gênio. Veja só, de 22 a 33, 11 anos, escreveu todas essas obras que são tão importantes que até hoje são montadas, né? Até hoje elas nos fazem refletir sobre o que é o Brasil. As obras do Martins Pena não estão no passado, gente. As obras do Martins Pena, elas estão vibrando dentro da gente. Quando a gente consegue assistir uma montagem, imaginem só, vamos fazer um apanhado do local aqui de Manaus. Eu consegui fazer um apanhado, eu destaquei 3 produções aqui. As Desgraças de uma Criança, que foi uma montagem feita pela professora Nereide Santiago, na Aliança Francesa nos anos 70, meado dos anos 70. As Desgraças de uma Cria, da Companhia Vitória Régia, de Nonato Tavares. Eu assisti esse trabalho na Casa de Luz, localizada na Duque de Caxias, aqui no bairro da Praça 14, no centro, próximo do centro de Manaus. Isso foi nos anos 90. E, recentemente, a brilhante montagem de Ana Cláudia Mota e sua trupe, Arte Brasil, de Quem Casa Quer Casa. Essas 3 montagens, a gente pode entender assim, só fala, são coisas do passado essas montagens, nada disso. Essas 3 montagens, elas atualizam a capacidade do espectador de entender o povo brasileiro. Essas montagens são montagens nesse sentido que recuperam não só a memória do Martins Pena, mas são montagens que nos alertam de que a dinâmica da história brasileira, das vicissitudes, dos problemas ainda enfrentados pelo povo brasileiro, eles ainda estão sendo engendrados, eles ainda infelizmente continuam na maior parte das vezes. Então são montagens que têm essa importância exatamente por isso. Elas não estão no passado. Elas são de um autor do passado, mas que é um autor que, no meu entendimento, é um autor de todos os tempos, atemporal. Ele está lá no século XIX, no começo do século XIX, na primeira metade do século XIX, que é o Martins Pena, mas ele está agora, exatamente em outubro de 2020. Se você ler qualquer obra dele, ou pelo menos as mais notórias, Você pega o Quem Casa Quer Casa, O Noviço, O Juiz de Paz na Roça, O Inglês Maquinista, O Cigano, enfim. Você pega qualquer obra dele, você vai perceber, olha, isso está acontecendo até hoje. Olha só essa questão dos votos, olha essa questão da intriga da família, olha essa questão da herança, olha essa questão do casamento malfadado, o casamento de fachada, de aparência. Isso é hoje, isso não está no século XIX. Isso é a vibrante obra do Martins Pena. É a dinâmica, é a palavra, é a força da palavra, a força dessa expressão, a força desses personagens, e como eles se sobressaem no palco. É legal entender isso também, Então você não vai privilegiar um personagem em detrimento do outro, é o conjunto da obra. Essas 3 montagens que eu citei para vocês, elas priorizaram o conjunto, a coisa orgânica do teatro. Então é importante destacar tudo isso. Então quando falamos de comédia de costumes, meus amigos, minhas amigas, senhoras e senhores, nós estamos falando de um grande autor brasileiro, que é o Martins Pena. Nós estamos falando do teatro brasileiro, que se consolida enquanto comédia com Martins Pena, e nós estamos falando do teatro amazonense, com essas companhias teatrais que colocaram o Martins Pena em cena e fizeram com que o espectador se descobrisse, ou pelo menos se redescobrisse nesse teatro, que é o teatro do riso, do divertimento, e de um teatro que nos coloca mais uma vez dentro do nosso próprio país, que é o Brasil.
É importante lembrar tudo isso. Eu gostaria de destacar também, né, para quem tem interesse, né, em aprofundar um pouco mais sobre o Martins Pena, sobre os processos dramatúrgicos desse grande nome do teatro brasileiro, essas obras que fizeram um pouco, né, dessa explanação, que é o Dicionário de Teatro, do Luiz Paulo Vasconcelos, o panorama do teatro brasileiro, do grande crítico já falecido Sábato Magaldi. O maior capítulo dessa obra aqui é exatamente sobre o Martins Pena, para vocês terem uma ideia da importância do nosso homenageado, né? Nosso nome de destaque aqui na nossa aula. Uma outra obra importante, que é o Dicionário do Teatro Brasileiro, Temas, Formas e Conceitos, coordenada pelo J. Ginsburg, da Perspectiva, que fala, né, tem um verbete só sobre o teatro de costumes, e obviamente no Brasil. Esse livro aqui, que é o Biblioteca Livros do Teatro, também uma revista, na verdade, que fala sobre o teatro brasileiro. Aqui dentro você tem o Anuário do Teatro Amazonense, na qual tem essas obras que eu falei para vocês, da montagem da professora Nereide, do Nonato Tavares e da Ana Cláudia Mota, estão contempladas no Anuário do Teatro Brasileiro, que ainda está no prelo, mas vai ser publicada. E aqui para fechar a nossa aula, um livro muito importante, que é o Sociedade e Cultura, a história dos pequenos teatros em Manaus. Olha só, segunda metade do século XIX, 1859 a 1900. Aqui é importante lembrar que nós tínhamos, antes do Teatro Amazonas, nós tínhamos alguns teatros, como o Teatro Porco Espinho, né? O Teatro do Lima Penante, que apareceu aqui por Manaus. Eram teatros que já colocavam comédias, pequenas comédias do Martins Pena, não a obra completa dele, mas assim, trechos de obras dele, que já estava tendo, de certa forma, já tinha esse renome, né? essa importância. Então as pessoas apresentavam o Martins Pena. Então aqui em Manaus, pelos registros históricos, isso é uma tese de mestrado da Simone Villanova, que foi publicada recentemente, nós já temos o Martins Pena em Manaus, sim, antes do Teatro Amazonas, da construção do teatro imponente do Teatro Amazonas. Então é muito importante destacar isso. O Martins Pena é um nome importante, é um nome que está permanentemente nos estudos teatrais brasileiros, seja de qualquer coisa, inclusive na própria Escola Martins Pena, que era o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que a escola foi fundada em 1908, e hoje a Escola Martins Pena é atrelada ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, para vocês terem ideia da importância desse grande autor, que é Martins Pena. Então é isso, ficamos aqui com a nossa aula. Muito obrigado a todos, até a próxima e vamos nos divertir. O tempo urge essa diversão, precisamos do riso e o Martins Pena é um remédio para essas vicissitudes e mazelas que a gente tem enfrentado hoje em dia, que não são poucas. Muito obrigado, um beijo para vocês.